Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Bem, vire para a pessoa ao seu lado e pergunte: no que você está pensando? Bem, sabe, a verdade é que a maioria de nós não quer que alguém saiba no que nós estamos pensando, não é mesmo? Agora, veja, não seria assustador pensar em sua mente realmente sendo uma tela de cinema? Isso realmente não seria tão bom. Mas sabe, o que nós pensamos é extremamente importante, especialmente o que nós pensamos consistentemente. Agora, eu não estou dizendo que cada pequeno pensamento que flutua pela sua mente se torna uma realidade em sua vida, mas certamente coisas que nós pensamos consistentemente. A Bíblia diz claramente em Provérbios 23:7, como ele pensa em seu coração, assim ele é. Ou como ele pensa em seu coração, assim ele se torna. Então eu gosto de colocar assim desta maneira: onde a mente vai, o homem a segue. Todos nós sabemos que se você pensar em algo há muito tempo, como em sua sobremesa favorita, você corre atrás dela. Mesmo se você entrar no seu carro e fazer uma viagem, é incrível que, se pensarmos em algo por muito tempo, isso afeta todas as emoções e todos os nossos desejos. Ou se você pensar sobre o que alguém fez que magoou você por um longo período de tempo, muito em breve você vai estar chateado, vai sentir um nó no estômago, você vai ficar com tensão no pescoço. E assim, nossos pensamentos afetam a nós. Eu realmente poderia chamar isso de cristianismo 101, porque nossos pensamentos são realmente a fundação para tantas coisas em nossa vida. E certamente eles são a fundação para qualquer tipo de vitória que nós esperamos ter em nossa vida. Agora, alguns de vocês vieram aqui este fim de semana à procura de vitória. Você veio procurando um avanço, você não veio somente para ouvir sobre as promessas de Deus, mas você realmente quer andar e viver também nessas promessas. E posso dizer-lhe que, a menos que o nosso pensamento mude, nada na nossa vida vai mudar. Alguém pode dizer amém a isso? Você concorda que provavelmente nós temos mais problemas com nossa mente do que com qualquer outra coisa? Ok, mas você pode aprender a construir o seu pensamento. Isso é um processo. É preciso determinação, é preciso estudar, mas nós podemos aprender a fazer o nosso próprio pensamento e podemos realmente chegar ao ponto em que nós rapidamente reconhecemos, com a ajuda do Espírito Santo, quando temos pensamentos ruins e quando estamos realmente pensando de acordo com a vontade de Deus. Nós nos tornaremos o que consistentemente pensamos. Romanos 12:2 é uma escritura realmente maravilhosa e fundamental na palavra de Deus. Vamos analisar juntos. E não vos conformeis com este mundo. Não seja como o mundo. Não haja como o mundo. Não pense como o mundo. Há muitas coisas que o mundo faz que eles acham que é bom e que nós não podemos e não devemos fazer. Eu acho que também neste fim de semana precisamos tomar algumas decisões sobre onde vamos estar nesses dias em que vivemos. Não vos conformeis com este mundo. Esta era moldado e adaptado ao seu exterior superficial. Eu poderia muito bem dizer sem sentido. Seus costumes. Mas sejam transformados. E não se conformem, mas sejam transformados. Mudem pela inteira renovação da sua mente. Então, se eu quero ser mudado, se você quer ser mudado, então a minha mente tem que mudar antes de qualquer outra coisa em minha vida mudar. E Deus vai me ajudar com isso. Deus ajudará você com isso. Ele nos ensinará como pensar. E o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele vem viver dentro de nós e ele vai até lembrar a nós quando não estivermos pensando direito. Ele realmente vai lembrar a nós o que devemos pensar se tivermos o suficiente da palavra em nós para nos levantar e confrontar a coisa errada. Sabe, passei anos julgando outras pessoas. Eu me lembro de
de que uma das minhas coisas favoritas era ir ao shopping, sentar-me num banco e ficar lá julgando todas as pessoas que passavam por lá. Eu gostava disso. Era tipo, bem, olha aquele penteado dela, que ridículo. Bem, cara, como essa garota poderia ter um cara assim? E sabe, era apenas... Eu não conhecia essas pessoas, eu apenas sentava, julgava e criticava elas. Vamos lá, não me diga que nenhum de vocês nunca fez isso. Quantos de vocês gostam de observar pessoas? Ah, muito obrigada. E então... Agora, honestamente, quando eu tenho pensamentos de julgamento que eu tenho porque o diabo sempre oferece a todos nós, os pensamentos maus, a todos nós, e entenda, ele sempre oferece. E esta é uma área realmente que nunca vai ficar boa, ou nós nunca vamos ter outra tentação, ou nunca ter que ficar contra qualquer tipo de pensamentos errados. Então, se você for cristão por 40 anos e você ainda está tendo alguns problemas com a sua mente aqui e ali, ou às vezes você se encontra dizendo, eu sinto como se eu estivesse perdendo a minha mente. Realmente, de certa forma, nós estamos perdendo a nossa mente quando nós damos o controle para o nosso inimigo e nós não resistimos aos pensamentos errados que sempre vêm contra nós. E a melhor maneira de resistir aos pensamentos errados é abrir a sua boca e falar em voz alta uma parte da escritura que você aprendeu, que você sabe que confronta esse pensamento errado. E o pensamento para imediatamente, por quê? Porque se você está falando, isso está passando por sua mente, então a coisa que o inimigo está tentando colocar em sua mente tem que ir embora. Então, em alguns dias eu tenho que falar a palavra durante todo o dia. Existem momentos em que nós temos pequenos ataques, há momentos em que temos grandes ataques. Quer dizer, Satanás vai usar todas as oportunidades para bombardear sua mente com cada mentira e todos os tipos de pensamentos negativos que você já ouviu falar em toda a sua vida. Amém? Quando eu estava escrevendo o livro A Conexão da Mente, eu estava sentada fora, num lugar onde eu escrevo algumas das minhas coisas, e eu estava tendo um problema físico e era irritante e nada fazia passar. Eu tive um tipo de notícia de alguém com quem eu não me importava e eu estou tentando escrever este livro sobre todo esse pensamento positivo, sabe? E eu estou dizendo a verdade, por 2 dias eu senti como se a minha mente tivesse sido sequestrada. Eu senti literalmente como se o inimigo tivesse vindo e a tomado e eu não conseguia achá-la, eu não conseguia recuperá-la, não importava o quê. E eu vou te ensinar hoje o que fazer nesses tempos. Eu vou ensinar você como lutar contra o diabo e vencer. Na verdade, eu vou te ensinar como lutar como um cristão. Amém? Não se conforme com este mundo, mas sejam transformados e mudem pela inteira renovação de sua mente, por seus novos ideais e suas novas atitudes, para que possam provar por si mesmos qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, mesmo que seja bom, agradável e perfeito aos seus olhos, para você. Agora eu queria ter as palavras para lhe dizer e convencê-lo do surpreendentemente bom plano que Deus tem para a sua vida. Eu quero dizer, o plano que Deus tem para você é tão incrível. Nenhum de nós poderia acreditar no grande plano que Deus tem para nós se Ele mostrasse tudo para nós de uma só vez. Mas eu acho que, se você comparar todos os cristãos do mundo com o número de pessoas que realmente cumprem o seu destino, eu acho que são provavelmente poucos. Agora, eu não estou dizendo que não há nenhum. Provavelmente há muitos, mas comparando com todos os crentes no mundo, todas as pessoas que dizem eu sou cristão ao redor do mundo, as pessoas que realmente caminham na vitória, que realmente amadurecem espiritualmente, crescem, se tornam o que deveriam ser em Deus, fazendo tudo o que Deus quer que façam e tendo tudo o que Deus quer que elas tenham. Eu acho que nós podemos dizer que pelo menos não há tantos quantos deveria existir no mundo. Quantos de vocês concordam com isso? Não há tantos quanto deveria haver ainda. A renovação da nossa mente, de acordo com a palavra de Deus, é realmente uma das coisas mais importantes com que precisamos lidar em nossa vida. Há muito poucos dias em que eu não digo, Deus, põe um guarda na minha boca para que eu não peque contra você com a minha língua.
e que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua presença. Em todos os dias da minha vida, eu confesso a palavra de Deus em voz alta. Isto é parte de meditar na palavra, lembrar-se mais e mais e mais e mais do que as promessas de Deus são para você. Deus tem um bom plano para a sua vida. Talvez você experimente alguma vitória, mas depois volta para a escravidão. Então, um pouco mais de vitória e depois de volta à escravidão. Ou então, talvez você não tenha tido nenhuma vitória em sua vida, bem sabe. Esse foi o meu caso a vida inteira. Por 8 anos eu fui à igreja todos os dias da semana, com Dave e os nossos filhos. Eu era uma lamentável confusão. E durante esses 2 anos, nem sequer uma vez, eu ouvi uma pequena mensagem sobre o poder dos meus pensamentos ou o poder de minhas palavras. E eu me pergunto quantas são as pessoas que vão à igreja semana após semana, ano após ano, e elas nunca ouviram nada sobre o que seus pensamentos estão fazendo com elas. Muitos de vocês, esse seria o seu testemunho aqui hoje. Eu não posso ficar aqui e assumir que todos vocês têm ouvido mensagens como esta de novo e de novo, mas porque eu sei que alguns de vocês nunca ouviram falar esse tipo de coisa, e eu me lembro de como foi tão impressionante para mim quando eu comecei a ouvir esse tipo de coisa em minha vida, e até comecei a aprender que eu realmente poderia fazer o meu pensamento, que eu não precisava apenas sentar e meditar sobre o que caía na minha cabeça o tempo todo. Que com a ajuda do Espírito Santo, eu poderia dizer, não, eu não vou pensar isso porque eu sei o que isso vai produzir na minha vida. Eu vou pensar isso porque isso é o que Deus me disse para pensar. Amém? Quantos de vocês acharam isso transformador? Mas mesmo que você saiba, quantos de vocês não se importam em ouvir de novo? E se você não precisar, eu vou apenas pregar para mim, porque eu preciso disso com certeza. Eu falei sobre como eu poderia sentar e apenas julgar as pessoas e julgá-las e nunca nem mesmo ser condenada por isso. Mas agora eu sei a palavra de Deus que diz não julgue para que não seja julgado. E eu estudei sobre julgar outras pessoas e eu li a escritura que diz para ocupar-se da sua própria vida. E eu estudei sobre o amor e assim, agora, se eu começar a julgar alguém, o que eu apenas fazia, sabe? Há não tanto tempo atrás, esses pensamentos críticos. De fato, eu estava realmente sentado em uma reunião em algum lugar e uma das pessoas que estavam na plataforma, eu estava tendo uma pequena opinião sobre ela mas imediatamente o Espírito Santo se levantou em mim e eu disse, e é isso que eu faço, eu disse para mim mesma, veja, eu aprendi a pregar para mim mesma, eu disse para mim mesma, Joyce, não é da sua conta. Você precisa conversar consigo. Amém? O que eu aprendi a fazer é acalmar a mim mesma. Mas vocês podem sentir quando entram nisso como alguém que estivesse pronto para saltar e matar a si próprio, sabe? Ou arrumar uma encrenca, e o policial vem como negociador para tentar falar com eles ali do telhado. Bem, nós temos o Espírito Santo, ele é o nosso negociador, que está sempre pronto para nos convencer do erro. Amém? E é exatamente assim, desta maneira que eu me acalmo. Eu tenho todas as mesmas tentações que todo mundo, mas eu estou aprendendo diariamente, cada vez mais, a ouvir o Espírito Santo de Deus, e eu não me importo com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que o mundo diz, ou com quem diz o quê. Ele supera todo o resto. E quando ele diz que está errado, então está errado, e se ele diz que está certo, está certo. Assim, quanto mais você estuda a palavra de Deus, então mais você vai ser convencido. Quando vocês sabem o que é convicção, ela não é uma condenação. A convicção não é condenação. Convicção é uma boa notícia, o Espírito Santo dizendo, deixe-me ajudar antes de entrar em apuros. Amém? E quanto mais você estudar a palavra, mais você vai ter convicção. E se você agradecer a Deus por isso, mais rápido você vai ter o que precisa. E no minuto que a convicção vem, você não precisa se sentir mal por ter começado a ter um pensamento ruim. Essa é a tentação de Satanás. Ele tenta colocar isso em todo mundo só porque você tem pensamentos maus caindo em sua cabeça. Isso não faz de você uma pessoa pecaminosa e terrível. Significa apenas que o diabo está fazendo aquilo que o diabo faz. Ele está mentindo para você. Mas na verdade você tem grande ajuda no interior de você. É só você abrir a boca e responder de acordo com a palavra de volta ao diabo. Bem, eu me sentiria estúpida andando em volta da minha casa conversando com o diabo, Joyce. Bem,
Eu prefiro me sentir estúpida fazendo isso a ter uma vida estúpida. Assim, essa foi a minha experiência e eu tinha muito pouca vitória. Se tinha, talvez um pouco aqui, um pouco lá, mas não muito. Era luta, frustração o tempo inteiro. Nunca tinha ouvido nenhum ensinamento sobre o poder do Espírito Santo, que ele poderia ser meu. Eu nunca tinha ouvido, nunca fui ensinada a estudar a palavra. Você pode imaginar estar na igreja por 8 anos e não ser ensinada a realmente estudar a palavra por mim mesma? E nunca me foi ensinada uma mensagem sobre os meus pensamentos. Eu agradeço a Deus por isso, ter mudado para mim, mas para tantas pessoas, isso nunca vai mudar. E uma das coisas que eu descobri que foi tão maravilhoso é o que a Bíblia nos diz sobre nós sermos novas criaturas em Cristo. Novas criaturas em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Todos digam em Cristo. Uma mulher escreveu recentemente e ela disse: eu sempre ouço Joyce falar sobre estar em Cristo o tempo inteiro. Eu não sei o que ela quer dizer com isso. E eu pensei que eu estava fazendo um bom trabalho explicando, mas ou eu não estava explicando bem o suficiente, ou ela não assistiu o programa onde eu expliquei algo que estava errado entre nós, e nós estávamos perdidos em algum lugar. Mas essa é uma das frases mais importantes da palavra de Deus, aprender quem somos em Cristo. E ser capazes de distinguir isso de quem você é por si mesmo e em si mesmo. E então, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele é uma nova criação. E a antiga condição moral e espiritual anterior passou, e eis que tudo aquilo que é novo e fresco vieram. Nova criatura, novo começo, novas oportunidades, novo poder, novos desejos. Todas as coisas tornaram-se novas. Agora, isso realmente significa que é possível. Todas as coisas tornam-se possíveis quando Cristo vem viver dentro do seu coração. Então, eu pensei em dar alguns exemplos, talvez para nos ajudar a entender, então, o que significa estar em Cristo. Bem, você pode passar 20, 30, 40, 50 anos no mundo e, rapaz, a essa altura, você está bastante arrasado na sua bagunça, sabe? Eu não sei se você poderia se livrar disso, eu não acho que eu conseguiria me livrar sozinha. Nós precisamos de alguma ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a sair e nos colocar em uma outra coisa. E sermos salvos pela graça literalmente significa que nós... não precisamos fazer nada para sermos salvos, exceto acreditar que Jesus é quem ele diz que é e que ele fez o que ele disse que ele fez. Se você acredita que ele morreu por você e ressuscitou dos mortos, se realmente acredita em seu coração e você confessa com sua boca, a Bíblia diz que você será salvo, assim no exato momento que você vai ser salvo, você vai ser replantado em uma outra vida. Amém? Rápido assim. Isso é quase bom demais
para ser verdade. Agora, quem em sã consciência iria querer continuar pulando para frente e para trás de vaso em vaso o tempo inteiro? Uma vez que você saia disso, então você precisa ficar em Cristo. Mas algo que tem que acontecer para que isso funcione, no momento em que você está em Cristo, todas as coisas tornam-se possibilidades. Você é uma nova criatura, um novo começo, tudo se fez novo, o passado se foi, um novo começo. Então, todas essas novas realidades de criação, nós somos a justiça de Deus em Cristo, Ele satisfará nossas necessidades, nós somos talentosos e somos ungidos, e isso tudo é tão maravilhoso, e nós ouvimos sobre isso na igreja e ficamos tão animados, e vamos para casa e parece que nada funciona. Amém? Rapaz, nós ouvimos uma mensagem sobre como nossas palavras são importantes, e assim nós tomamos a decisão de ir para casa e dizer somente coisas boas, e nada disso realmente funciona. Apenas não funciona. Até que nós estejamos nisso o suficiente para então estarmos enraizados. Vamos lá. Enraizados e então fundamentados nesta nova vida. E criar raízes leva tempo. Enraizar-se em algo significa que você tem que ficar ali por longo tempo. Nunca esquecerei a mulher que veio até mim, pôs as mãos nos quadris e ela... Dei ele no altar, o palco não era tão alto assim, eu estava ao nível dela e ela disse, eu quero meu dinheiro de volta. Bem assim, eu quero meu dinheiro de volta. O que você quer dizer com quero meu dinheiro de volta? Ela disse, escute, eu tenho feito o que você me disse para fazer há 2 semanas e nada mudou. E eu quero meu dinheiro de volta. Eu digo que foi tudo. Que eu pude fazer para não rir no rosto dela? Eu pensei, querida, querida, você esteve fazendo isso por 2 semanas? Tente por 20 anos, tente por 25 anos, tente por 30 anos. Experimente depois de 5 anos não sentir que fez qualquer tipo de progresso, mas, na verdade, nós estamos fazendo progresso. Mas, às vezes, quando você tem uma bagunça enorme em sua vida, como uma bagunça de 40 anos... Eu não sei por que ficamos frustrados com Deus se Ele não endireitar agora, durante a noite, o que nos levou 40 anos para bagunçar. Amém? Então, tudo que é novo está dentro e tem que fazer o seu caminho de dentro para fora. Agora, eu tenho uma lista aqui chamada Sabendo Quem Eu Sou em Cristo. Eu realmente escrevi esta lista. E se você colocar em seu pequeno computador, sabendo quem eu sou em Cristo, a primeira coisa que irá aparecer é esta lista por Joyce Meyer. Acho legal isso, eu coloquei lá na internet. Amém? E sabe, de jeito nenhum eu poderia sentar aqui e ler tudo isso para você, porque você não iria focar o suficiente. Mas são 3,5 páginas que valem a pena. Eu acho que você deve entrar na internet e obter uma cópia, sabendo quem eu sou em Cristo. E deve surgir primeiro.
Mas eu vou apenas ler algumas dessas coisas que a Bíblia diz. Se você é crente, quantos aqui são crentes em Cristo? Ok. Se você é um crente, todas estas coisas, todas elas são suas. Não importa se você olhar como se fossem suas, se você agir como se elas fossem suas, não importa se você sente que são suas ou se alguém acredita que são suas, elas são suas. E até você saber que elas são suas, independentemente do que parece, veja, na economia de Deus você acredita primeiro e depois você vê. Você não pode esperar para ver, então acreditar. Você acredita primeiro e depois você vê. Sua crença se torna o seu viver. Então, enquanto você acreditar que é uma bagunça, você vai continuar sendo uma bagunça. Mas quando você começar a acordar pela manhã, ficando na cama e pensando, eu estou ungido, eu tenho 12 talentos, Deus ama a mim, eu sou a justiça de Deus em Cristo, então o diabo vem e sabe, você tem um pequeno diabo sentado aqui no seu ombro. Bem, você é a justiça de Deus em Cristo? Lembre-se do que você fez ontem? Vamos, quantos ouvem isso? Lembra-se do que você fez ontem, sim. Você sabe que você fez, sim, você sabe o que fez. E sabe, realmente você só precisa aprender a chegar ao ponto onde você diz obrigada por me lembrar, porque agora eu me lembro de como Deus é bom, por perdoar-me e levar tudo isso embora. E se você acha que eu estou inventando alguma história estranha, eu não estou. Essa é a maneira como eu vivo. E a menos que esteja disposto a viver assim, você não está vivendo de acordo com a Bíblia e você nunca vai realmente experimentar a liberdade que você quer ter. Você tem que aprender a lutar como um cristão. E a maneira pela qual você luta como um cristão, lutando com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Amém? O número 1 na minha lista é: eu sou completa em Cristo. Isso significa que eu sou completa se eu sou solteira, eu não preciso ter um marido para eu ser completa. Eu sou completa se eu for viúva. Eu posso estar com pessoas casadas e eu não preciso sentir como todo mundo sente. Eu sou completo se eu não tenho diploma universitário. De fato, eu sou completa se eu nem mesmo me formei no colégio. Nós somos completos, não na nossa aparência, ou no trabalho que nós temos, ou em quem conhecemos, ou na etiqueta em nossas roupas, ou de que lado da rua vivemos. Nós somos completos em Cristo. Amém? Então agora você está ficando um pouco mais alto? Posso senti-lo? Veja, quando você começa a saber quem você é em Cristo, você então se levanta e você vai crescendo. Cara, quando você sair daqui hoje, você vai ser como, não mexa comigo, eu sou filho de Deus, hein? Estou viva com Cristo, eu gosto dessa, eu estou viva! Eu tenho a paz de Deus que ultrapassa o entendimento. Eu tenho maior vivendo em mim, maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo aí fora. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou santificada, eu sou redimida, eu sou justificada, eu sou santa. Somos todas estas coisas em Cristo.